tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Podemos dizer que se calhar era um gago bem gago, não é? E rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhes na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Pode dizer amém? Este é um milagre um pouco estranho. Vocês não consideram assim um bocadinho estranho este milagre? É um milagre que Jesus atua, mas atua de uma forma que podemos até considerar um pouco estranha. Isto porque muitas vezes nós, como cristãos, temos tido um aprendizado, cada um com a sua forma. Eu sou oriundo da Assembleia de Deus, aprendi uma série de princípios que a Assembleia me ensinou, vivia debaixo de umas regras que também me foi ensinado, nem estão certas, nem estão erradas, eram as regras daquele tempo, era a visão daquele tempo, não temos que criticar. Hoje nós temos regras e princípios que achamos que parecem melhores, que até podem nem ser, não é? Portanto, a opinião de Deus pode ser bem diferente da nossa. Pode dizer amém? Por isso que nós temos de ter um coração para viver a nossa vida com a nossa boa consciência e não criticar aquilo que muitas vezes os outros fazem parecido ou diferente de nós. Por isso que eu acredito que na multiforme sabedoria de Deus, Deus hoje permite que haja vários estilos de comunidades, vários estilos de crentes evangélicos, e assim cada um, de acordo com os seus temperamentos e sensibilidades, podem viver o seu cristianismo, desde que a base dele seja os princípios que Jesus falou. E deixe-me dizer que a base principal está em Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. Mais do que os dons, mais do que qualquer outra coisa, o caráter de um cristão, de uma pessoa, é aquilo que realmente a torna diante de Deus santa ou não. Eu não sou santo por ter dons do Espírito, eu sou santo por viver o fruto do Espírito. Eu não sou santo por ter o dom da palavra, eu sou santo porque eu vivo a palavra. São questões totalmente diferentes que muitas vezes nós valorizamos menos. Se eu pregasse sobre o fruto do Espírito a minha vida toda e em todos os cultos, eu estaria promovendo um grupo de homens e mulheres que iriam para o céu. Se eu promover os dons, o dom de cura, o dom de libertação, o dom de línguas, o dom de sabedoria, todos os dons que são necessários na igreja, e tenho uma igreja cheia de gente sem caráter, eu estou absolutamente convencido que ninguém vai para o céu. Sabia disso? Porque o amor, porque o perdão, a bondade, o exemplo da nossa vida não se foca tanto no que fazemos, mas no que somos. Mais no que somos. E o que somos influencia aquilo que fazemos. Você concorda comigo? Se eu sou uma boa pessoa, eu vou ter ações boas. Se eu sou uma má pessoa, eu vou ter ações más. Se eu vou ter o fruto do Espírito de uma forma que ele viva na minha vida, de uma forma tão ativa, todo o mundo que me rodeia vai ter uma base de amor, de bondade, de reconhecimento, ao passo que eu posso dizer: eu oro pelos enfermos, eu ressuscito os mortos, e posso ter aquelas palavras de Jesus que nunca vos conheci. Porque a palavra do pregador nem sempre é pronunciada de uma pessoa pura. Porque muitos fazem milagres e vivem em pornografia, vivem em prostituição, vivem a roubar, vivem a enganar, vivem a extorquir, mas são muito bons pregadores. Aprendem as regras da oratória, aprendem as regras do que é viver a falar bonito, não é? Se você põe a Bíblia em certos políticos, eles seriam melhores pregadores do que os melhores pregadores que a gente conhece. Entende o que eu estou a falar? Então, este milagre, ele foca um aspecto que eu considero e hoje vou tornar relevante.
mais importante que o milagre é o contexto do milagre. Pensem comigo. Chegaram ao pé de Jesus e trouxeram um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. O interessante neste acontecimento é que eles queriam que Jesus fizesse um milagre de acordo com aquilo que era a opinião deles, impondo as mãos. Queria ou não queria? Rogaram-lhe que lhe impusessem as mãos. Tal como nós achamos que Deus tem que agir como nós queremos. Deus, eu sei que tu és o Deus do milagre. Eu sei que tu tudo podes, mas, por favor, faz desta maneira. E isto chamou-me a atenção, tendo um texto tão falado por tantos pregadores e nós já lido tantas vezes, eu fui despertado para compreender neste texto que há coisas estranhas que acontecem diferentes daquilo que era o padrão que alguns estavam habituados. Porque eles viram Jesus a impor as mãos sobre os enfermos. Sendo um pedido legítimo, era ou não era legítimo? Ó Senhor Jesus, tu estás habituado a impor as mãos sobre os enfermos, tu próprio, dizemos nós hoje, dizes na tua palavra, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, porque é que eu não hei de fazer isso? Há um princípio que a igreja tem que aprender. Deus é Deus de milagres, como cantámos ainda agora. Mas Ele quer fazer o milagre como Ele quer. Como Ele deseja. Quando Ele deseja. Não como tu queres. Nós vamos fazer um mês de junho e oração, a começar já quarta-feira. Vamos ter mais de 20 pregadores neste lugar. Todos a pregar. Ainda se alguém quiser dar uma palavra, ainda pode me falar, não me importa, pode ser uma criança, pode ser um adulto, um idoso, seja quem for, estamos a fazer escala para grandes pregadores, mas mais importante que pregar é a nossa vivência, é a luta. É facto que também falhamos, é facto que eu falho, é facto que todos nós falhamos, mas o mais importante na nossa vida não é só o que nós falhamos, é o que nós fazemos com o que falhamos. É se depois da falha lutamos para não falhar de novo. É se depois de errarmos pedimos perdão. É se depois de fazer algo que está mal, se eu digo eu não quero voltar a fazer. Essa luta é a que faz a diferença. Não é eu viver convencido e adaptado ao meu pecado. Você entende o que eu estou a falar? Há pessoas que se adaptam. Eu tenho este defeito. Quem é perfeito? Quem não é? Não há perfeitos, então vou-me habituar a viver com o pecado. E chamamos ao pecado, como eu já disse muitas vezes, amigo. Então eles pediram a Jesus para impor as mãos e realmente o milagre não aconteceu dessa forma. Jesus não fez o milagre porque os amigos o trouxeram para que Jesus desse uma resposta. Há alguns elogios a fazer também neste milagre. E se há elogios a fazer, temos que os fazer. Alguém trouxe este homem a Jesus. A Bíblia diz, trouxeram-lhe. Acho que foi mais do que uma pessoa. E isto é o projeto da igreja. O projeto da igreja é trazer pessoas a Jesus. Este é o projeto que uma igreja deve ter. Todos trabalharmos em prol de ganhar vidas para Jesus. Não dizer a Jesus como Ele vai fazer o milagre, mas apresentar a Jesus para Ele fazer o milagre. Amém? A igreja, é este o trabalho da igreja. O trabalho da igreja não é dizer a Jesus como Ele vai fazer. É dizer a Jesus o que eu preciso e Ele que faça o milagre como Ele acha que é melhor. Não é em vão que a Bíblia diz que se pedirmos alguma coisa, segundo, diga comigo o resto, quem é que sabe? Ninguém sabe. Mal. Se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos fará. Ou seja, os milagres, as nossas necessidades, elas têm que ser apresentadas a Jesus. Vamos estar 28 dias de oração, das 8 às 9, aqui na Septuando, o domingo, porque estamos em Fátima, mas fazemos lá a continuação da nossa oração. Mas, irmãos, a nossa vida é apresentar-se a Jesus. É dizer, Jesus, faz em mim a tua vontade. Se você olhar para a vida e obra de Jesus, Ele, enquanto homem na terra, no seu ministério,
ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Curiosamente, quando ele estava a fazer a ressurreição de Lázaro, diz a Bíblia, a gente não sabe qual foi a oração de Jesus, mas diz que ele levantou os olhos para os céus e no final ele também disse: Pai, esta gente anda aqui à volta, precisa de ver Lázaro ressuscitar, e ele termina aquela oração que a gente não sabe em segundos que ele deve ter feito, e ele agradece: Pai, obrigado porque eu sei que sempre me ouves. E eu quero te dizer, tu és igual a Jesus. Ele sempre te ouve. Diga comigo, ele sempre me ouve. E Jesus disse isso lá no Evangelho de João, ele conta o relato, eu sei que sempre me ouve. Sabe porque é que ele sabia? Não só porque ele era perfeito, não só porque ele nunca tinha pecado, mas porque ele sabia que ninguém que vá a Deus, Deus o rejeita. É um princípio bíblico. Tudo o que pedirdes em meu nome, há lá a palavra crendo, recebereis. É necessário acreditar. Hebreus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é interessante, irmãos, que nós não podemos fazer o milagre a não ser inspirado pelo Espírito Santo, orando pela pessoa, como a Bíblia ensina, porque quem faz o milagre é Jesus, mas a fé é nossa. Ele atua com base na nossa fé. Então nós temos que entender que, embora este grupo trouxe a Jesus um homem e lhe pediu para ele fazer o milagre de uma certa forma, mas o importante é que eles trouxeram a Jesus. Amém? Irmãos, a nossa missão como igreja é trazer pessoas a Jesus. Estamos aqui, não sei quantas pessoas estamos aqui hoje, mas este grupo e mais os que hão de ver esta meditação, mais aqueles que poderão ser atraídos por ti para vir à presença de Deus, não importa, o que importa é a nossa luta para que as pessoas venham a Jesus. Então é necessário, estranho é realmente este milagre, porque Jesus fez o milagre, mas também há uma outra verdade sobre este milagre. Jesus não fez o milagre diante da multidão. Nem sempre Jesus faz o milagre à frente de toda a gente. Você viu que Jesus pegou no homem, diz que no verso de número 30, e tirando-o à parte de entre a multidão, tirando-o à parte. Ou seja, Jesus pegou no homem à parte e operou ali o milagre de uma forma muito estranha. Era surdo, era mudo, não totalmente, podemos considerar um gago profundo, mas foi um acontecimento que Jesus separou para poder apresentar o milagre. Eu já incentivei muitas vezes irmãos na igreja. Irmãos, nós gostamos que o pregador ore, imponha as mãos, é bíblico, não é errado. Muitos fizeram disso uma dependência da liderança. As pessoas têm que vir à igreja considerando o pastor a peça fundamental. Irmãos, eu não prego contra a igreja, antes pelo contrário. Aliás, à sexta-feira estou a explicar como é importante a igreja estar junta. A igreja como comunidade, a igreja juntar-se na casa de oração. Estou provando, eu só dei um item ainda. E o primeiro item é porque a igreja, no local onde a igreja se reúne, no templo, é uma proteção contra a mentira, contra o engano. Aqui se aprende melhor a palavra de Deus, porque hoje há a onda de que não precisamos de igreja. Todos podemos ter comunhão com Deus, todos podemos estar em intimidade com Deus em nossa casa, podemos ler a Bíblia, podemos fazer as nossas orações, sem dúvida que sim. Mas, meu amado, não é verdade que possamos viver um cristianismo autêntico sem fazer parte de uma igreja, sem fazer parte de uma comunidade. Isso é a armadilha do diabo para enganar as pessoas, para cada um viver como quer,
está nem aí para os outros, porque a igreja ela precisa ter a força da comunidade, da multidão, para conquistar o mundo, para estarmos juntos, para partilharmos, para sermos exemplo. Amém? O convento não foi um princípio dado por Deus. O convento a estar enfiado num lugar separado do mundo. O homem santo não é para se separar do mundo. O homem santo é para viver no mundo. O homem santo não é para ficar lá separadinho, ali a fazer orações e rezas pelo mundo. É para estar no mundo, influenciar o mundo e fazer a diferença. Amém? Orar pelas pessoas, curá-las, libertá-las, apresentar a palavra, ensinar Jesus. E não o contrário. A igreja é necessária, mas há uma coisa que tens que aprender. Tu não dependes de homens para que Deus opere o teu milagre. Tu podes, diante do teu quarto, como Jesus ensinou, no oculto, ali, pedir a Deus um milagre. Pode ser na igreja, pode ser o pregador com mais dom para curar, mas também pode ser curado em casa. Tu e a tua família. Um milagre pode acontecer também na tua casa. Então a igreja tem que aprender a ser alguém, porque se um dia vier uma perseguição tal à igreja que a gente seja proibido de unir, nós temos que continuar com a noção da verdade. Amém? Porque temos que ter a noção do que é necessário para eu continuar a viver o cristianismo autêntico. É curioso que este texto mostra que Jesus separou o doente e resolveu o problema dele separadamente. Porquê, irmãos? Primeiro nós temos que aprender que não há um padrão, eu já disse isto 1 milhão de vezes, não há um padrão para Deus operar. Deus opera de muitas maneiras. Deus também fala de muitas maneiras. Algum de vocês já passou por uma experiência, mesmo negativa ou até positiva, que perceba que Deus está a falar através daquela experiência? Alguém já passou por isso? Eu já vivi coisas. Eu já recebi coimas divinas. Sabe o que é coima? Multas divinas. Alguém sabe o que é uma multa divina? É uma porradinha, não é? Não é? E eu digo assim, tens razão. Eu percebi. Ninguém passou por isso. Só eu, o mais indigno dos homens. Hã? Queridos, nós temos que aprender que realmente Deus fez o milagre. Mas é necessário permitir que Deus faça o milagre como Ele quer. Não como nós queremos. Por isso que muitas vezes faz muito apelo a certas opções para o milagre, para tornar as pessoas dependentes das opções. E a opção é Cristo. Amém? Quem liberta é Cristo. Quem salva é Cristo. E quem encaminha o caminho a Cristo, diga-se você, sou eu. Diga, sou eu. Eu encaminho as pessoas a Cristo. Eu também não é errado defender a minha igreja. Eu sou ICIR, o outro é Assembleia, o outro é presbiteriano, o outro é não sei quê. Não interessa, cada um tem a sua casa, onde presta as suas contas. Onde faz e prestar contas é a sua vida para ser cuidada, porque de acordo com o princípio de Deus, nós, o pastor, ele vela pelas tuas almas e tem que dar conta delas. Ser ovelha de internet não é ser ovelha. Não é ser ovelha. Internet é um meio pelo qual podemos divulgar o Evangelho. Pode dizer amém? E bom que seria que a ICIR, que se levantem um grupo de gente boa, como agora fez ali a nossa irmã, não sei dizer aquilo, como é que é, aquele short da pregação domingo passado, que se levantem irmãos com essa capacidade para falar de Jesus, para apresentar o Evangelho, sem fazer aquilo que estudámos também no domingo passado. Aproveitarmos-nos do Evangelho para uso próprio. Queridos, é preciso algum cuidado na nossa vida para entender que temos de trazer as pessoas a Jesus, mas temos que lhe dizer quem é que faz o milagre e permitir que Deus faça o milagre como Ele quer. Nem sempre o milagre acontece como nós queremos. O surdo e mudo ou gago não foi capaz de ficar calado depois do milagre. Você já viu isso? Eu acho que este texto está cheio de coisas estranhas. Primeiro, como já falámos, ele não fez o milagre como pediram. Segundo, também não fez o milagre diante da multidão. Não é? Terceiro, ele cuspiu no homem,
tocou, meteu os dedos nos ouvidos para o curar. É estranho. É ou não é? Eu creio que se Jesus fizesse este milagre à frente da multidão, a multidão ia criticá-lo pela forma. Porque nós gostamos de criticar o que não é padrão. Nós somos assim muito cheios de manias. E então Jesus fez o milagre também de uma forma estranha, mas curou. Podíamos criar aqui uma série de princípios. Um deles é o tocar. É bom que Jesus nos toque. O segundo aspecto é o cuspir. Porque é que ele cuspiu? Não é? Ele que é a fonte da vida. Ele saiu da sua boca algo grandioso. Mas podemos criar aqui os argumentos e as aplicações espirituais que quisermos. Mas uma coisa eu sei, Jesus podia fazer assim, ele era curado. Mas ele quis fazer de outra maneira. Isto é um ensino para nós. Vamos deixar Deus agir na nossa vida. Às vezes parece estranho a forma, mas Deus quer daquela maneira. Amém? Meus queridos, há um aspecto que eu gostava que você compreendesse, é que quando Jesus mandou que ele se calasse, ele não se calou. E isto para mim é interessante. É interessante porque parece que o homem foi desobediente. Foi ou não foi? Mas há mais casos desses na Bíblia. E é interessante porque então Jesus mandou que não divulgasse. Ele divulga, ele está em desobediência. Está ou não está? E eu acho, então, mas como é que é possível? Será que ele não vai perder a bênção? Deus manda de uma maneira, ele faz de outra. O que me impressiona neste texto é este facto que lhe foi dito, e diz ainda, e ordenou-lhes que ninguém dissesse, mas quanto mais lhe o proibia, versículo 36, tanto mais divulgava. Eu nunca ouvi ninguém explicar isto, mas eu encontro uma explicação muito simples. É impossível calar alguém a quem Jesus cura, a quem Jesus liberta, a quem Jesus toca, a quem Jesus manda. Meu irmão, não há como calar alguém cheio de alegria de Deus. É impossível. E nós muitas vezes achamos, não é, que não há milagres na igreja. E eu quero vos dizer, irmãos, estamos a viver uma igreja preguiçosa. Uma igreja sem milagres. E mesmo muitos milagres que por aí se propagam, não são milagres. São acontecimentos naturais. Eu arranjei um emprego. Pode ser milagre. Mas não, será que é milagre? Porque o ímpio também arranja emprego. Pastor, eu ganho agora muito, um bom ordenado, graças a Deus. Eu dou graças a Deus por tudo, eu dou. Seja pouco, seja muito. Mas será que não há ímpio, bandido, gente boa, gente má, sem Deus, que também não tem bons ordenados? É mentira. Oh pastor, eu sou uma pessoa muito organizada, graças a Deus. Graças a Deus, amém. Mas será que sem Deus também não há gente organizada? Nós estamos a viver uma igreja que atribui milagres àquilo que é normal. A Bíblia diz que o sol nasce para bons e maus. A Bíblia diz que há justo que não prospera na sua justiça e há injusto que prospera na sua injustiça. Sabia disso? Há pessoas que são corretas, honestas e parece que a vida não lhes corre bem. E há pessoas que são desonestas e parece que a vida lhes sorri. Queridos, milagre é algo sobrenatural. Natural é o que eu posso fazer, sobrenatural é o que eu não consigo fazer. E nós, como igreja, irmãos, não temos necessidade de anunciar um Jesus, não é? Que fez o milagre que não fez. Isto chama-se falso testemunho. Falso testemunho não é dizer mal do vizinho. Falso testemunho é dizer algo que não aconteceu. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Eu sei que vocês não aprendem isto em lado nenhum. Só o maluco do pastor Paulo Ferreira há que ensina estas coisas.
É, porque nós às vezes queremos atribuir milagre àquilo que não honra Deus. Você vai dizer a um ímpio, Deus deu-me um emprego a ganhar o ordenado mínimo. Isso honra Deus? Desculpe, honra Deus? É o normal. Se você dissesse, olha, eu saí da prisão, matei umas pessoas e cheguei ali e o Senhor deu-me logo trabalho, sabendo que eu era bandido. Epá! A pessoa olhava e dizia, cané, como é que um gajo mauzão destes arranja um bom trabalho a ganhar um bom ordenado? Não é? Aí já é algo novo, já é algo diferente. Agora, irmãos queridos, ouçam. Milagre, repito, é quando Deus faz o que tu não consegues fazer. Esforça-te e tem bom ânimo, e eu te ajudarei, é o princípio de Deus dado a Josué no capítulo 1. Esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Esse é o princípio que eu tenho que fazer para que a vida me corra bem. O milagre é quando eu tenho um cancro que não tem cura e Jesus me cura. O milagre é quando eu vivia em depressão, é quando eu não tinha felicidade, quando eu era um miserável infeliz e encontro Jesus e torno-me uma pessoa feliz. Isso é milagre. Milagre é quando nada nem ninguém me faz ser feliz e eu encontro Jesus e me torno uma pessoa feliz. Isso é milagre. Milagre era quando eu vivia a gastar o dinheiro em álcool, em droga, em porcarias, e de um dia para o outro eu encontro Jesus e a minha vida muda. Isso é milagre. Milagre é o morto ressuscitar. Milagre eu era cego, mas agora vejo. Não é eu fui ao médico e deu-me uns óculos novos e descobri uma lente que me fez bem. Milagre de Deus. Não é milagre de Deus, é milagre da ciência. E se há aqui algum milagre, é a sabedoria que Deus deu aos homens da ciência. Amém? Igreja, nós temos que falar de Jesus, aquele que faz os milagres. Não podemos nem vendê-los, nem mentir que fez certas coisas em nós. Milagre foi quando o meu Pedro, que tinha uma doença incurável, em bebé, e Jesus curou de um dia para o outro. Isso é milagre. Quando a minha mulher era asmática, e há 20 e tal anos que já não é. Ai, pastor, eu cheguei à igreja tão mal disposta. Ai, o pastor fez aquela pregação tão gostosa, fiquei logo boa. Mas não é milagre nenhum. Eu vou-lhe explicar o que é isso. Isso é as questões emocionais que geram certos químicos no nosso organismo e que alteram a nossa disposição perante uma ação. Por exemplo, eu estou num teatro, entro cheio de dores de cabeça e saio todo bem disposto porque ri que nem uma besta. Fiquei tão bem disposto que saí de lá tão bom. É como vir a uma igreja, eu entrei assim um bocadinho enjoado, um bocadinho mal disposto, um bocadinho irritado. E depois fiquei bem, aliviado. Passado 15 minutos, sai da igreja, está tudo igual. Mas que milagre foi esse? Deus não é esse Deus, irmãos. Isso desonra Jesus. Dizer que ele fez uma coisa dessas desonra. Desonra, diga comigo desonra. Nós temos que mostrar quem é o nosso Jesus. O Jesus dos milagres. O Jesus que faz aquilo que nenhum homem pode fazer. O Jesus que transforma o homem mais rude, mais vil, mais miserável num homem santo. Amém? E era bom que a igreja não precisasse de milagres, que era sinal que estávamos todos bem com Deus. Amém? Todos cheios de saúde. Mas se tu tens uma necessidade de um milagre, eu hoje quero te dar o segredo. Vai a Jesus. Ou agora, ou quando agora é a hora certa. Mas se estiveres na tua casa, dobra os teus joelhos e clama pelo milagre. Diz: Deus de milagres, por favor, socorre-me. Eu dizia, não me lembro para quem. Foi um rapazinho que esteve aqui na sexta-feira, não sei se até está. Está cá o moço que esteve connosco na sexta? Não está? O Danilo, estavas com ele? Está? Não, não está. Eu disse: olha, meu querido, eu não sei qual é a tua fé quando o fui levar a casa. Pode ser que ele ouça. Mas quando chegares ao teu quarto, dobra os teus joelhos. E diz: Deus, não sei se tu crês, eu nem te perguntei. Mesmo que não creias, eu disse-lhe: Deus, se tu existes, revela-te a mim.
toca a minha vida. Ajuda-me. Porque arranjar emprego não é a solução. A solução para o homem não é emprego. A solução para o homem não é arranjar uma boa esposa. A solução para o homem é ter Jesus na sua vida. É encontrar Jesus e torná-lo seu. É Ele habitar o seu coração. E Ele vai lhe dar o melhor trabalho. E aí sim você pode dizer, quando chega a hora de escolher entre 2 empregos, você para e diz, Pai, por favor, mostra-me qual o que eu devo aceitar. Se calhar é o que ganhas menos. Eu te quero honrar, te quero servir, eu quero viver na tua casa, quero estar plantado na tua casa, porque a tua palavra diz, bem-aventurados os que estão plantados na casa do Senhor. Amém? Então, Pai, ajuda-me a escolher esse trabalho. Quando tu estás para arranjar um emprego, dobra os teus joelhos e diz, Deus, tu sabes que eu preciso ganhar o pão, é princípio de Deus. Por favor, mostra-me o melhor trabalho. Mostra-me o local para eu trabalhar. Por favor, ajuda-me. E sais porta fora e vais arranjar emprego. Não ficas à espera que te telefonem. Isso é esforçar-se. Isso é ter bom ânimo. E depois a seguir vem a palavra dele. Eu te ajudarei. Amém? E quando tu falas de Jesus, só podes falar aquilo que o pode honrar. Não aquilo que o pode humilhar. Arranjei um emprego, a ganhar o ordenado mínimo. Graças a Deus, grande milagre. Misericórdia. Se eu fosse ímpio, eu dizia assim, epá, esse teu Deus é muito pobrezinho. Não te arranjavam a ganhar 5.000 euros? Agora se tu souberes falar, olha, graças a Deus já tenho trabalho, ganho pouco, mas chega. Sou feliz com o pouco. Sabes porquê? Porque tenho Jesus. O milagre é diferente. Já muda o quadro. Igreja, temos que aprender a falar de Jesus. Temos que falar da maneira que o honre. Amém? Não mintas. Há pessoas que conseguem mentir. Uma grande igreja que eu respeito muito tinha na sua liderança de louvor um jovem que se lembrou de dizer que estava canceroso e que se lembrou de dizer que Jesus curou. Para aparecer como alguém de quem Jesus tocou. Mais tarde descobriu-se que era mentira. Jesus não precisa disso, irmão. Falsos testemunhos, falsa honra. Se tu amas Jesus, se tu queres Jesus, se tu precisas de ver milagres, começa a falar de Jesus aos teus amigos. Ai, pastor, eu não preciso ser curado de nada, não tenho problemas de saúde. Amém! Vamos orar por quem precisa. Os hospitais estão cheios. Os lares da terceira idade estão cheios de velhinhos a precisar de milagres. Ou você acha que Jesus não quer curar os velhinhos também? É velho que morra? Não! Jesus pode curar um velhinho. Jesus pode dar saúde e de repente, quando ele está a dormir, adormece de vez. Que é a morte que eu lhe peço. Quando eu morrer, acorde-me com o Jesus lá em cima. E vai a minha família cá a chorar cá em baixo. Eles não choram que eu já disse para fazerem festa quando eu morrer. Não é? E ele cá em baixo, eu não os vejo. Né? Se eu visse, não é? Mandava-lhes um sinal. Não chorem. Façam uma churrascada como eu gosto. No funeral. Mas, irmãos, ouça. Nós precisamos de perceber os milagres de Deus. E como é que Ele os faz. E veja, para terminarmos, o que me impressiona neste texto é o facto de que quanto mais Jesus o mandaram calar, mais e mais Ele falava. Quanto mais lhe proibiam de dar testemunho, mais Ele falava de quem o libertou. Eu acredito que se hoje, todos vocês aqui e os que hão de ver esta meditação, pegarem neste sentimento de falar de Jesus, porque é impossível ficar calado quem teve um encontro com Jesus. Agora, se tu não tens vontade de falar de Jesus, se tu não tens um milagre para contar sobre Jesus, é porque ainda não tiveste um verdadeiro encontro com Ele. É hora de entregar a tua vida. É hora de dizer, Deus, por favor, toma conta do meu coração. É hora de tu entregares e dizer, Pai, eu felizmente tenho saúde, eu felizmente já tenho o pão de cada dia, mas eu quero a tua presença no meu coração. Porque não há nada mais importante que a sua presença na nossa vida.
Moisés, quando Deus estava zangado com o povo, Deus disse que ia destruir aquela nação e levantava uma nova nação com Moisés. E Deus disse, não faças isso. Mas a seguir Deus disse, então eu não vou com vocês. E ele disse, não nos faças sair daqui se a tua presença não for connosco. E Deus então mostrou-lhe de uma forma profunda. A presença dele se manifestava numa contínua teofania. Uma presença corpórea de uma nuvem durante a noite, durante o dia, e de uma coluna de fogo durante a noite, para que o povo nem morresse com o sol, nem morresse com o frio no deserto. E ali estava a manifestação. E a terceira manifestação incrível era, sem dúvida, o maná. Todos os dias Deus sustentava aquele povo. Mas julga que, tendo esses milagres diários, tendo essa presença diária, muita gente se afastava de Deus. Estavam junto dos que estavam com Deus, mas não tinham Deus. Tanto que muitos difamaram, muitos fizeram coisas erradas e foram perecendo no deserto. Só está calado quem não tem nenhum milagre com Jesus. Não precisas ter um milagre de cura, não precisas ter um milagre de nada de especial, a não ser o milagre do nascer de novo. Necessário te é nascer de novo. E quem nasce para uma vida com Deus, nasce para algo novo. O que era já não é. Irmãos, vocês não fazem a menor ideia da pessoa que eu era no passado. Mas quando Jesus entrou na minha vida, houve uma transformação. Nós precisamos de entender que temos que entregar o nosso coração a Jesus, a nossa vida, para que Ele tome conta. Há bocado estava a falar em talho de brincadeira com a Anabelinha, a minha Anabela, que está connosco desde 24 anos, não é, Anabela? E ela estava a dizer-se de uma oferta que ia dar ao Senhor e dizia que tinha alegria em dar aquela oferta. Mas eu aproveitei a deixa, pastor, é assim, mesmo que não tivesses alegria, obediência, não depende da tua alegria nem vontade. Obediência é para se viver. Ele concorda comigo. E ela concordou, como é lógico. Não é? Você entende o que eu estou a falar? Obedecer aos princípios de Deus não depende da tua boa disposição ou má. Obedecer aos princípios de Deus, à vontade de Deus, também não depende da tua alegria. Obediência é obediência. Amém? E eu acho muito interessante porque quando eu olho para Pedro e João perante o Sinédrio, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, diz que lhes foi proibido de pregarem sobre Jesus. E eles disseram, como podem me proibir de algo tão grandioso? Mas quando eles veem o milagre do homem com já mais de 40 anos, em que era paralítico, coxo, estava à porta formosa, foi curado, e eles diziam, não temos como contestar, é verdade. Todos nós o vimos a mendigar ali, paralítico, coxo, não conseguia viver uma vida normal. Vamos proibi-los de falar de Jesus. Proibiram? Calaram-se? Não. Porquê, meus amados? Por eles disseram, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Mas eles ainda ameaçaram mais, diz o verso 21 do capítulo 4. E não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo milagre. Meu querido, milagre é uma alma rendida aos pés de Jesus. Diz que é tão importante trazer as pessoas a Jesus. Diz que os céus fazem festa por uma alma arrependida, por uma alma que salva. Igreja, a nossa festa deve ser ganhar almas para Jesus. Eu sei que a casa é pequena, não cabe aqui mais de 300, 400 pessoas. Eu sei disso, mas o dia é 24 horas. E a semana tem 7 dias. A semana tem 7. E se for preciso, conseguimos arranjar aqui, fazer parar o sol. O que é que tu estás... Sabe, porque é impossível. E a resposta é, só está calado quem não tem uma experiência com Deus. Tu falas de Jesus. Missionário, onde é que estão os meus missionários? Levanta a mão os missionários desta casa. Há poucos ainda. Ser candidato a missionário.
Ser um missionário. Vamos, missionários, fiquem de pé, por favor. Todos os que se sentem missionários em Portugal. Vamos ficar de pé. Quero orar pela tua vida. Vamos falar. Irmão, você tem que ser missionário. Missionário é aquele que está fora da sua terra e começa a falar de Jesus aos outros. Não precisa ser consagrado a missionário. Você precisa se sentir missionário. Se você quer ser um missionário nesta terra, levante-se, ponha-se de pé, comece a dizer, comece a orar nesta manhã: Deus, eu quero ser um missionário nesta terra. Não saia deste lugar sem se tornar um missionário, sem falar do amor de Jesus, sem falar de como Jesus transformou a sua vida. Será que Deus transformou a tua vida? Onde é que estão os missionários? A Bíblia diz que como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não forem enviados? Tu já aqui estás. Fala aos portugueses, fala aos muçulmanos, fala aos estrangeiros. Irmão português, tu que vives em Portugal, sê missionário também. Sente-te um missionário. Queridos, nós precisamos ter entendimento para compreender que é impossível estar calado aquele que realmente recebeu Jesus de verdade. O leproso, quando foi curado no capítulo 1 de Marcos, ele disse, o Senhor Jesus curou, tocou-lhe também, e Jesus disse, não digas nada, vai mostrar-te ao sacerdote. A Bíblia diz que ele não se calou. Não se calou de dizer, eu estou a imaginar aquele homem a correr e a dizer, Jesus curou-me, Jesus curou-me. E apresentou-se ao sacerdote. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, vamos todos ficar de pé, mesmo os que não se sentem missionários. Todos em pé. Começa a levantar as tuas mãos para os céus. Começa a falar com o Papai. E diz, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, dá-me vontade de falar do teu amor. Deus, dá-me paixão pelas almas. Diz Deus, dá-me vontade de anunciar com grandes coisas que tu tens feito em mim. Mas a minha pergunta nesta manhã, será que algum de vocês ainda não teve um encontro com Jesus? Será que algum de vocês ainda não recebeu Jesus em seu coração? Será que algum de vocês quer entregar sua vida a Jesus? Agora peço que todos baixem as mãos para eu ver as mãos que se vão levantar. Algum de vocês quer entregar a sua vida a Jesus? Não importa o milagre que tu precisas, importa entregar o teu coração a Jesus. Levanta a tua mão, eu quero orar pela tua vida. Quem quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por ti. Eu quero colocar a tua vida diante do altar. Pai, em nome de Jesus, tu conheces cada coração nesta manhã. Os que estão online, os que irão ver esta meditação mais tarde, oh Espírito Santo, tu possas trazer cura, libertação, restauração, e que esta seja uma manhã de salvação de vidas. Pai, eu entrego cada um dos amados em tuas mãos, e aqueles que online irão ouvir esta meditação, tu possas transformar e fazer o milagre que cada um precisa. Pai, não podemos impor-te milagres, não podemos dizer como é que tu vais fazer, mas podemos dizer-te, Pai, eu preciso da tua ajuda, socorre-me, ajuda-me. Por isso, amados, nesta manhã, entrega a tua vida a Jesus. Pai, eu abençoo cada um de nós em tuas mãos. Eu peço a tua proteção, em nome de Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos de ver uma igreja que dá testemunho de Jesus. Não importa o teu passado, não importa o teu histórico passado, importa aquilo que tu queres fazer no presente. Deus é o Deus que perdoa o passado, esquece o passado, mas é um Deus que vive o presente. Por isso, entrega-te a Jesus e começa uma nova vida, em nome de Jesus.